Brincadeira, Receita Federal, já tá tudo declarado certinho, eu espero. Ô, Marco, o que eu ia falar é a coincidência, né, de pegar um mercado fechado. Você falou que provavelmente amanhã vai ter alguma repercussão, provavelmente amanhã o mercado americano vai acabar precificando ou pelo menos reagindo a esse teto de dívida, claro que com muito mais elementos, né? Se esse acordo foi fechado num domingo à noite, teve todo o dia de hoje para estender um pouco mais as discussões. Na sua visão, o mercado já estava preparado para esse desfecho e pode não reagir tanto assim, né? Pelo menos positivamente, à elevação do teto da dívida? Ou o mercado vai perceber que o aperto fiscal vai ser um pouco mais forte, que os Estados Unidos vão ter que cortar gastos, vai ter que fazer uma revisão de toda essa política e aí ter um impacto negativo? Amanhã o dia tende a ser mais para cima, mais para baixo, mas para onde que aponta essa volatilidade? Bom, a leitura, até olhando para outros mercados, acho que ela é muito mais um tom positivo, pelo menos no curto prazo, do que negativo. Na medida que a gente tira, né, essa percepção de risco de que os Estados Unidos não iriam conseguir tentar chegar num acordo. Então, essa é a percepção de curto prazo agora, né? O que a gente espera é que tenha dúvida em relação, né, aos gastos, aos investimentos, mas quando a gente olha, por exemplo, para o desempenho seu, né, dos seus investimentos, nesse ano de 2023, a gente vê, de certa forma, um cenário de que as ações estão indo bem, né? Tirando as criptomoedas, até que o Gabriel estava destacando aqui, a segunda classe de ativos nesse ano que está indo super bem, que está garantindo a alta da sua carteira, são as ações. As ações estão performando bem. E quais ações? As ações ligadas à tecnologia. Né? E quais ações ligadas à tecnologia? O que faz a ação de tecnologia subir? Crescimento. Né? Se as empresas não tiverem crescimento, já que todo mundo sabe que ações de tecnologia são tradeadas, negociadas a múltiplos muito altos, então você acaba comprando um crescimento muito forte. Grande parte a gente está discutindo em relação à inteligência artificial, enfim, ChatGPTs é algo parecido, mas essas empresas dependem de um cenário de crescimento. Então, o mercado, por que eu acredito que continue em alta a partir de amanhã, né? Volte com otimismo. Porque é só olhar para as ações e olha também para as criptomoedas. Para mim, a criptomoeda também está funcionando como um medidor de apetite ao risco. Né? Chegou a subir mais forte, chegou a estar em altas menores, mas se a aceitação da criptomoeda, e é bacana isso para quem está assistindo, tem alguma informação que saiu ali no domingo, né? E você não tem o mercado ainda para entender se essa reação foi positiva ou não, dá uma olhada no desempenho das criptomoedas, que é um mercado 24 horas. A reação foi positiva logo que saiu a notícia do entendimento, ou do pseudo, vamos dizer assim, acordo do teto da dívida dos Estados Unidos. A reação foi positiva, então a criptomoeda, na minha opinião, pelo menos no curto prazo, acaba funcionando como um medidor de apetite ao risco. Né? Então, lógico que o investidor ele não vai aplicar todos os recursos nas criptomoedas ou no Bitcoin, né? Mas parte disso vai para a bolsa, para a tecnologia e acaba indo também para as criptomoedas e até o momento as criptomoedas estão reagindo positivamente. Até um tema interessante para a academia, né? Como que as criptomoedas podem ser um antecessor de algum movimento, né? Quando a gente tiver feriados, enfim, final de semana. É uma boa discussão aí para a academia e para as escolas mundiais. Né? Ô Marco, mas num caso de Covid, por exemplo, onde certamente os mercados todos foram lá para baixo, né? Se a criptomoeda estava indicando uma alta, essa é uma relação também que pode ser pega. Se está subindo a criptomoeda, não necessariamente os mercados vão estar para baixo. Ou as criptomoedas para baixo, o mercado está para cima. Essa relação ela é assim mesmo ou dá para alguém mentir aí? Porque a gente sempre fala, né? Juros sobe, bolsa cai, sempre alguém está mentindo. Se criptomoeda pode dar uma de fanfarrona e dar uma mentira também? A história da criptomoeda ela é tudo muito novo, né? Muito recente. A gente está falando do Bitcoin de 2009 para cá. Então, a gente não tem uma base de dados para medir. Quando eu falo a minha percepção de termômetro do apetite ao risco, eu estou falando no curto prazo. Né? Pelo menos no curto prazo, a criptomoeda, particularmente o Bitcoin, está com uma correlação, está andando muito junto com a Nasdaq, né? Com as ações, sobretudo de tecnologia. Então, existe essa percepção de proximidade, né? De correlação e de aversão a risco ou não. No caso ali da pandemia, na minha opinião, foi muito mais uma falta de ativos para você utilizar como proteção. Você vai para onde? Né? Se a ação vai cair, enfim, tudo muito novo, incerteza muito grande.
E aí a criptomoeda acabou funcionando como um instrumento de baixa correlação ou descorrelação com os ativos tradicionais. Agora, no curto prazo, eu acredito até que a correlação esteja maior ou muito alta, né, excessivamente elevada. E a gente está entendendo, né, no curto prazo como realmente um termômetro de apetite ao risco. Então, essa leitura que eu estou falando, se a gente olhar para os últimos 12 meses, 18 meses, a gente está vendo uma correlação muito grande. Se pega os gráficos do Bitcoin, né, e do Nasdaq particularmente, ou de alguma ação de tecnologia, o Bitcoin sendo tradado como se fosse realmente um ativo, né, uma ação, um equity do setor de tecnologia. Então, existe essa correlação, eu acho que essa correlação é de curto prazo. Eu espero que no longo prazo não prevaleça, mas no curto prazo, na minha opinião, está muito correlacionado com o desempenho dos ativos digitais, né, como um todo, né, as ações da empresa de tecnologia, e também funcionando como um termômetro do apetite ao risco. Tá? Mas, como você falou, não deveria ser mais parecido com a pandemia, ou seja, um ativo totalmente descorrelacionado que tem ali o seu andar randômico, né? Ou seja, pode ter dia que o juros sobe e o Bitcoin sobe, tem dia que os juros caem e o Bitcoin sobe. Então, a correlação no longo prazo tende a ser muito baixa ou até mesmo ter o seu movimento ali totalmente independente. Dá para olhar ouro também, Marco? O ouro ele tem tido, né, um movimento bastante de alta, um monte de gente querendo se proteger, principalmente nesse ciclo de aperto monetário. O ouro tem sido muito negociado, né? Bancos centrais buscando essa proteção em ouro. Dá para ver esse movimento aí no ouro também, parecido, né? O que você comentou ali a respeito dos criptoativos, principalmente porque também não necessariamente fecha o mercado do ouro, né? Você consegue ter uma visão ali, talvez não 24/7, né? Dá para ver 24/7 ouro ou não? Pelo menos sempre em algum lugar está tendo... Em algum lugar movimento. Está tendo negócio em ouro, né? Nem que seja no mercado informal, né? Que a gente sabe que... Nem que seja na Praça da República ali, compra e venda ouro. Na informalidade. Mas o ouro, até particularmente hoje, a gente consegue ver esse movimento, mas o que a gente tem visto são vários movimentos e eles são, de certa forma, correlacionados, mas ele tem também o seu movimento isolado. Então, principalmente depois do início da guerra da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, a gente vê acho que fortaleceu esse movimento. A gente está vendo várias economias, vários bancos centrais aumentando sua exposição. E aí também até uma preocupação em relação até ao futuro do dólar. Eu particularmente sou um pouco mais pessimista, não acredito que o dólar, a gente vai ver essa substituição do dólar. O dólar continua sendo a moeda mais líquida, mais negociada para contratos internacionais. Mas a gente começa a ver também os bancos centrais de algumas economias, sobretudo de algumas economias emergentes, começando a fazer suas reservas, aumentando suas reservas em ouro. Isso ao longo do ano de 2023 já há muito tempo. Agora, no curtíssimo prazo, se você quiser também avaliar, né, a percepção e a leitura do mercado, né, em relação a alguma notícia, por exemplo, que saiu no final de semana ou num dia como feriado, é importante ler a percepção em relação ao ouro. Então, se ele estiver realmente num movimento de desvalorização, de queda, é porque a percepção de risco está diminuindo e vão preferir outros ativos, né, como ações, né, fundos imobiliários. O caso inverso também é verdadeiro. Então, ele acaba funcionando como de fato, aí, uma descorrelação, uma independência, né, uma correlação até mesmo negativa em relação a ações, né, que a ação depende de uma economia crescente, né, com juros mais baixos. E a gente tem visto, né, no curto prazo essa preocupação muito grande. Então, a tendência do ouro continua tendo uma demanda muito forte, mas hoje, particularmente, né, talvez essa leitura inversa em relação a essa menor preocupação após o acordo, né, em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos. Então, sempre uma leitura de curtíssimo prazo, mas o ouro continua funcionando super bem, né, e todo mundo continua... Quando eu digo todo mundo, assim, são principalmente bancos centrais aumentando suas exposições. E a gente sabe que o ouro ele é extremamente escasso, né? Você não encontra novas ervas, a oferta é muito, muito baixa. Então, na medida que esses países vão se fortalecendo, aumentando sua exposição, né? O Brasil também tem sua parcela aí internacional também em ouro, né? Relacionada com o ouro. Então, a gente está vendo esse movimento e ele continua sendo muito característico nesse momento, né? Então, assim como nós, né, pessoa física, o Felipe ele é louco para comprar um pouco de ouro todos os meses, né? Só para a Cibele.